Salve, torcedor tricolor! Chegou a hora de atualizar e ficar por dentro das últimas notícias do único brasileiro tricampeão do mundo, o nosso querido São Paulo Futebol Clube. Mas antes disso, fortaleça com o seu like e a sua inscrição no canal, que é super importante. Seja membro do canal e nos ajude a manter os conteúdos aqui na plataforma. Seja muito bem-vindo e bora pro vídeo! Voltamos com mais uma bomba dos bastidores do São Paulo. Depois daquele show de horrores na negociação com Marcos Leonardo, a diretoria do clube tem um novo capítulo nessa novela. Agora, eles vão se reunir com o técnico Hernan Crespo para decidir o que fazer. É isso mesmo que vocês ouviram. A cúpula do tricolor marcou uma reunião com o Crespo para decidir se vale a pena continuar a busca por um atacante. Mas espera aí, a gente precisa mesmo de uma reunião para concluir que o time precisa de um camisa 9? Com a janela de transferências fechada, a única opção são os atletas sem contrato. E a situação é crítica. O São Paulo perdeu 3 centroavantes por lesão: Caleri, Ryan Francisco e André Silva. A gente tem um time que em uma temporada viu seu ataque se esfarelar e a direção ainda parece estar em dúvida se deve reforçar o setor. A gente precisa questionar: por que essa decisão não foi tomada antes? Por que a gestão não se antecipou a um cenário tão previsível, com lesões e a necessidade de repor o elenco? A frustração com Marcos Leonardo foi só a cereja do bolo de uma falta de planejamento que se arrasta há tempos. O Crespo pediu o Rigoni, que é um bom jogador, mas não é um centroavante. A gente só tem o Dineno como um 9 de ofício. A pergunta que fica é: se o problema já existia, por que não foi resolvido antes? Será que a diretoria só age quando a água bate na bunda? A gente quer saber a opinião de vocês. O que vocês acham dessa reunião? Será que é só mais uma manobra para mostrar que estão trabalhando, ou dessa vez o São Paulo finalmente vai contratar um centroavante? Deixem aqui nos comentários. Agora vamos falar sobre a reapresentação do elenco para os treinos. Mas, como sempre, a gente precisa olhar além do óbvio e questionar a gestão do clube. O elenco do São Paulo se reapresentou. Arboleda e Luiz Gustavo voltaram a treinar com bola, e alguns outros jogadores iniciaram a transição. Isso é bom, claro, mas a gente tem que se perguntar por que o time está com um departamento médico tão cheio. É ótimo ver que os atletas estão se recuperando, mas a quantidade de jogadores lesionados, Marcos Antônio, Hugo, Oscar, Caleri, Lucas, André Silva, Ryan, é alarmante. Isso não levanta uma bandeira vermelha sobre a preparação física e a gestão de saúde dos atletas? Será que o clube está sobrecarregando os jogadores ou não tem um corpo técnico capaz de prevenir lesões? A gente fala de falta de planejamento em contratações, mas a falta de planejamento parece ser um problema em todas as áreas. Um elenco com tantos atletas no DM enfraquece o time em um momento crucial da temporada. Enquanto os rivais estão com seus elencos completos, o São Paulo precisa se virar com as peças que sobraram. A gestão do futebol, que já foi criticada pela falha na contratação do Marcos Leonardo, parece também ser ineficiente na prevenção de lesões. É um ciclo vicioso. O clube não contrata bem, os jogadores são sobrecarregados, se machucam e a diretoria precisa correr atrás do prejuízo. E aí, o que vocês acham? Será que essa quantidade de lesões é apenas azar ou é mais uma prova da ineficiência da gestão do São Paulo? Deixem aqui nos comentários. A gente precisa falar de uma notícia que, à primeira vista, não tem a ver com o nosso tricolor, mas que escancara ainda mais a falta de visão da nossa diretoria. O bizarro caso do Mitrovic no mundo árabe é um tapa na cara da gestão do São Paulo. Enquanto a gente sofria e perdia tempo com a novela Marcos Leonardo, que a gestão do clube tanto tentou, o Al Hilal fez o seguinte: cedeu de graça o Mitrovic, um atacante de peso, para o Al Rayyan do Catar. Pensem comigo, o São Paulo perdeu o Marcos Leonardo porque o Al Hilal exigiu valores pelo empréstimo e barrou a negociação até o último minuto. Agora, o mesmo clube simplesmente libera sem custos um dos seus principais jogadores que estava fora dos planos por conta do limite de estrangeiros. Isso nos leva a questionar:
Será que a nossa diretoria, com sua falta de articulação e planejamento, não soube aproveitar uma oportunidade de mercado? Em vez de focar apenas no Marcos Leonardo, por que não exploraram outras opções, como o próprio Mitrovic? Olhem os números. O sérvio tem um histórico impressionante, com 69 gols e 14 assistências em 79 jogos pelo Al Hilal. Um centroavante de altíssimo nível, que estaria livre no mercado e poderia ter sido um nome de peso para o ataque são paulino. Um jogador com a experiência e o faro de gol do Mitrovic seria um reforço de peso, muito mais do que a aposta no jovem Marcos Leonardo. A gestão Casares, mais uma vez, se mostra míope e ineficiente. A gente não só perdeu o Marcos Leonardo de uma forma vexatória, como aparentemente nem considerou outras opções que estavam ao nosso alcance, como o Mitrovic, que foi simplesmente jogado fora pelo time saudita. E aí, torcedor, o que você acha? Será que a nossa diretoria, por falta de visão ou por incompetência, perdeu a chance de trazer um atacante de nível mundial? Deixa aqui nos comentários. Antes de continuarmos com as notícias, gostaria de apresentar a vocês a loja Manto Tricolor, parceiro aqui do canal. Se você quer estar na moda e sempre muito bem vestido, está no lugar certo. Camisetas com o selo de qualidade da reserva e com estampas sensacionais, tudo relacionado ao nosso tricolor paulista. Envio para todo o Brasil e você pode pagar em até 6 vezes no cartão sem juros, além de Pix e boleto também. Tudo facilitado para você vestir o sentimento tricolor. O link está no primeiro comentário fixado. Visite a loja e comece já a sua coleção. Loja Manto Tricolor, onde você se veste bem com as cores do nosso tricolor. Até que enfim uma boa notícia que finalmente traz um alívio em meio a tanto caos. A excelente fase do Nahuel Ferrarese. O zagueiro tem sido o grande destaque do time, e essa notícia mostra um ponto de luz, mesmo com as sombras da nossa gestão. Enquanto a gente critica a diretoria por falta de planejamento e incompetência, a gente precisa exaltar o que está funcionando, e o Ferrarese é um exemplo claro. O jogador tem sido um monstro em campo, com um número de desarmes que mostra a evolução dele sob o comando do Hernan Crespo. É impressionante como ele, que começou a carreira como atacante, se adaptou tão bem à zaga e ainda usa a experiência do passado para ler o jogo e ajudar na criação de jogadas. Isso mostra que, apesar dos problemas da gestão, o clube ainda tem talentos individuais que podem fazer a diferença. A história de vida dele, com o apoio do pai e a trajetória no futsal, é um exemplo de dedicação e profissionalismo que falta em muitas áreas do clube. A gente pode aplaudir o Ferrarese e o trabalho do Crespo, mas não podemos esquecer que a boa fase do jogador não apaga os problemas da gestão. A gente tem um time com um departamento médico lotado e uma diretoria que não consegue fechar contratações simples. A ascensão do Ferrarese é um alento, mas é um alento que não pode nos fazer esquecer da inércia da gestão. A gente tem um zagueiro que, com inteligência e esforço, se tornou uma peça-chave do time, mas a direção, com sua falta de visão, parece não conseguir acompanhar o ritmo. É um contraste gritante entre o talento em campo e a incompetência nos bastidores. E aí, torcedor? O que você acha da fase do Ferrarese? Será que a dedicação dele em campo é o que a gente precisa ver também na nossa diretoria? Deixem aqui nos comentários. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as próximas notícias. Seja membro e nos ajude a manter os conteúdos aqui na plataforma. E se puder, deixa aquele hyper nesse vídeo. Vamos juntos cobrar o melhor para o nosso tricolor. Até o próximo vídeo e vamos São Paulo!